Olá, sejam todos muito bem-vindos ao pior vídeo desse projeto Metamorfose Disruptiva. Eu sou o Luiz Gustavo, sou também conhecido e chamado pelos meus amigos como LG. E esse é o pior vídeo do mundo porque, além de ser o primeiro, ele não tem edição nenhuma, então eu vou gravar direto. Comecei agora com o meu smartphone pendurado aqui na minha frente, com uma estrutura muito simples, muito básica, onde a necessidade faz a criatividade, muitas inovações e ideias criativas surgem de uma necessidade, e eu acabei de me resolver aqui com alguns utensílios aqui de casa e tá bem paradinho, tá bem preso aí na frente. E estou com o meu computador porque eu fiz algumas anotações de coisas que eu quero falar nesse vídeo, que é o primeiro da Metamorfose Disruptiva, que tem até camiseta. Então vamos lá, é o seguinte, é um vídeo de boas-vindas, então como todo vídeo de boas-vindas eu vou fazer uma breve apresentação minha, porque o meu próximo post, portanto o segundo post, vai ser uma apresentação com um pouco mais de detalhe, mais para a gente se conhecer, e você que estiver vendo esse vídeo daqui a um mês, 2 meses, 6 meses, consegue acessar lá no histórico e entender de onde que esse projeto surgiu, por quê, quem é esse cara que está falando com você e assim por diante, beleza? Então, é uma apresentação muito rápida, então eu sou o Luiz Gustavo, eu moro aqui em São Paulo, mas eu morei por muitos anos em Sorocaba, que é uma cidade do interior aqui de São Paulo. Eu tenho 31 anos, sou casado e atualmente trabalho na Natura Cosméticos, como gerente de marketing. Esse é um ponto importante, esse é um projeto pessoal. Então, eu vou usar basicamente esse vídeo próximo só para falar sobre a Natura, muito rapidamente, porque faz parte da minha vida. Eu acredito que você não desvincula, você vincula e desvincula o fato de você ser profissional e ser pai, ser marido, ser filho, assim por diante. A gente é uma coisa só e vivendo vários ambientes ao longo do dia, ao longo do tempo. Então, é uma coisa só. Mas eu quero deixar um pouco de lado a minha atuação profissional na Natura para uma coisa não estar relacionada com a outra, muito embora isso está, porque eu sou um só, né? Um pouco confuso, mas é isso. Então, mas comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos de idade como camelô, vendendo bijuteria e acessórios para mulher de uma forma geral, uma questão de necessidade, porque eu também sempre quis a minha independência e sempre fui um grande sonhador, essa aqui é a verdade. Tá? Então, de uma forma bem resumida é isso, depois eu explico mais sobre mim, sobre essa minha trajetória profissional. Como que surgiu a ideia desse projeto, tá? E aí, depois eu falo por que metamorfose disruptiva. Muitos amigos têm me convidado, coincidentemente, de um ano e meio, um ano para cá, para fazer um trabalho como que de mentoring, assim, de um jantar, conversa, um happy hour, conversar sobre carreira, tirar dúvidas, porque eu sempre fui muito ligado a assuntos relacionados ao trabalho. Então, eu sempre li muito, inclusive, os livros que eu leio sempre estão relacionados com o mundo dos negócios, com criatividade, empreendedorismo, novas ideias e tal. Então, isso tem acontecido muito forte. E associado a isso, esse ambiente que a gente vive no país de crise, onde cada dia mais você fica sabendo de um amigo que foi demitido aqui, outro que está desempregado ali por motivos variados, e quando você começa a estudar, aprofundar um pouco mais, é por conta da crise. E aí, o que acontece? Como que essa pessoa que estava trabalhando há um tempo, ela vai se recolocar novamente no mercado? Então, como que ele chega para fazer uma entrevista? Então, tem acontecido que eu tenho recebido muito de contato assim, de amigos, é que assim, nossa, eu não sei me comportar numa entrevista. Eu entro lá no Google, estudo as perguntinhas básicas, chega lá na hora, meio que falo aquilo, falo outras coisas e acaba não dando certo, né? Até porque os artigos que muitos deles, né, óbvio que não dá para generalizar, mas muitos deles são muito básicos, eles são perguntas que, na verdade, elas não existem no mundo que a gente vive tão dinâmico, onde as pessoas querem conhecer o ser humano de uma forma mais integral e assim por diante. Então, esses acontecimentos que eu tenho observado dos meus amigos é um dos motivadores. Outro motivador, né, que se soma a isso é o fato de que a gente tem muitos jovens despreparados em relação ao trabalho. Tanto aqueles que estão no ensino médio, mas principalmente quem está na faculdade já, que já está naquela etapa de procurar um estágio, procurar um trainee, e a mesma coisa, um despreparo total, porque a faculdade não prepara para a vida, né? Então, e tem uma coisa também de que essas novas gerações, ou talvez isso sempre tenha acontecido, mas para a gente é mais evidente agora, de que por mais que a gente vivencie diariamente uma enxurrada de informações,
as pessoas não têm as informações que de fato precisam. Então, aqui foi mais um insight que eu tive de que, poxa, eu leio tantos livros, já passei por tanta coisa na vida, por que não? E se, né? É um conceito what if, em inglês, e se eu criasse um canal, criasse um projeto que eu pudesse compartilhar o que eu penso, os insights, ideias, experiências que eu já vivenciei e que minimamente ajude alguém, né? Que essas pessoas que não têm acesso ou não sabem onde procurar, tem dificuldade, ela entra aqui na página e vai ver os posts, os vídeos e vai se desenvolver a partir disso, né? Vai minimamente provocar um pensamento, uma reflexão sobre aquilo e isso vai causar nela um impacto positivo. Então, se eu conseguir impactar uma pessoa que seja por post, eu já estou mais do que satisfeito. Essa junção de fatores foram os meus motivadores para criar esse projeto. E por que então metamorfose disruptiva, né? Porque eu sou muito, mas muito mesmo, engajado no fato de que o pensamento diferente, o pensamento criativo é o que de fato faz diferença na vida da gente. Então, quando eu estava na faculdade, eu me formei em engenharia elétrica em 2007, um professor uma vez levou uma história pra gente que era os 5% das pessoas de fato fazem a diferença. Então, se você for consultar, for fazer uma pesquisa com motorista de ônibus, 5% deles de fato são os top motoristas de ônibus. Cozinheira, porteiro, advogado, engenheiro, assim por diante. Então, esse é um raciocínio de fazer a diferença, por exemplo. E aí, eu pensando no nome do projeto, pensei em vários. Ideia criativa, para o alto e avante, várias ideias, muitas nada a ver, outras tinham até um sentido. E até que eu comecei a conectar que, assim, qual que é o meu objetivo com o projeto? Em que as pessoas, minimamente, passem por um processo de transformação. Pode ser pessoal, pode ser muito focado, que é o meu caso, na transformação profissional, né? Que esse é o objetivo do projeto. Então eu fiquei pensando, o que entrega essa transformação de uma forma diferente, com mais força, assim. E eu cheguei em Metamorfose, que aí, quando fala metamorfose, sei lá, eu sempre associava com Raul Seixas, sabe aquela música? Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ignoro o fato da cantoria, porque eu não canto muito bem. Mas o fato é, Raul Seixas lembra muito e Borboleta, né? O processo que ela passa de metamorfose e tudo mais. Então, essa foi uma coisa, né? Metamorfose como ideia aqui de transformação pessoal profissional. E disruptiva, que é uma palavra muito trabalhada nos Estados Unidos por conta das startups, que está muito relacionado com tecnologia, né? De innovation, disruption, innovation e assim por diante. E aí, quando eu traduzo para o Brasil, eu procurei aprofundar um pouco mais o significado dela no Brasil. E ele encaixa bem na metamorfose, porque quando eu falo de metamorfose disruptiva, eu falo de transformação grande, de alto impacto, exponencial. E é isso que eu gostaria, é isso que eu deveria almejar aqui com esse projeto. Então, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então, por que sonhar pequeno, né? Vamos sonhar grande e começar pequeno. Então, Metamorfose Disruptiva é um nome que ela pode se tornar uma marca. Inclusive, tem uma camiseta muito bonita aqui que fiz no site da Reserva. Hashtag merchan de graça, adoro a marca Reserva. Entrei lá no site, tem lá, customize sua camiseta, sua t-shirt, customizei, tô aqui. Todos os vídeos eu vou usar essa, até porque me ajuda muito, né? Então, que roupa que eu vou fazer o vídeo e tal, porque tem toda uma questão de quem tem canal no YouTube tem essa preocupação. Eu não tenho tempo para pensar nisso agora, tá? Pode ser que no futuro eu pense, mas agora eu não tenho. Então, estou utilizando aqui a técnica, o racional que o Steve Jobs tinha, que o Mark Zuckerberg tem, de usar a mesma roupa todos os dias, porque daí você usa seu cérebro, sua mente, seus neurônios para tomar decisão, para pensar naquilo que realmente faz sentido, que necessita colocar energia. Então, para mim é bom por conta disso. Então, eu vou gravar um vídeo, põe minha camiseta linda, e é isso, tá? É por isso que eu tô com essa camiseta, gostei do jeito que ela ficou, tá linda. Então, muito provavelmente, a metamorfose disruptiva eu posso considerá-la como uma marca, tá bom? É isso. Então, vamos lá. O que é essa metamorfose disruptiva? Basicamente, eu posso tratá-la como um diário, tá? Inclusive, esse vídeo já está demorando porque ele é o primeiro, tá? A ideia é que os posts sejam rápidos, sei lá, 3, 4, 5 minutos, enfim. Então, eu estou explicando aqui um pouco do racional porque o primeiro vídeo ele vai ficar na página, tá? Então, por que diário? Porque eu estou em contato com muitas pessoas, acesso muito conteúdo, tenho muitas ideias, muitos insights. Então, assim, se eu pensei em alguma coisa, idealizei algo que pode ser bom para alguém, eu vou falar sobre isso aqui no vídeo, tá? Essa é uma das premissas. E tem outras coisas. Então, por exemplo,
como eu comentei, a galera que está procurando emprego. Posso fazer vídeos sobre entrevistas de emprego, como se comportar, que não tem um padrão. Você tem que se preparar para tudo, então posso falar um pouco sobre isso. Outra coisa que eu recentemente li um artigo sobre o Fórum Econômico Mundial, ele elencou lá 10 skills, 10 conhecimentos, competências que o profissional tem que ter em 2020. Então ele listou, 2015 é assim que essas 10 se comportam. Então, por exemplo, está lá em nono lugar criatividade. Então, o profissional, para fazer a diferença, para ser um cara que entrega resultados, que trabalhe atinja reconhecimento, enfim. O cara que quer ser o cara tem lá 10 competências. Então, em 2020, essas competências elas trocam de lugar e criatividade, por exemplo, que sai de nono, vai para segundo ou terceiro lugar. Então, posso falar disso, posso falar das 10 competências e como que eu vejo no meu dia a dia, como que eu trabalho elas no meu dia a dia, para quem assistir ganhar tempo. No fundo é isso, né? Então, ao invés de você ler, sei lá, 5 livros sobre determinado tema, eu posso vir aqui e fazer 1, 2 vídeos que vai resumir tudo isso e você vai rapidamente absorver esse conteúdo e já começa a aplicar ele, porque assim, trabalho duro, hein? Aqui não é... Eu já vou falar sobre isso, sobre o que não é. O que não é? Não é autoajuda. Então, eu não vou chegar aqui e falar, não, todos os dias vou postar uma mensaginha de autoajuda. Ainda que isso seja muito bom, é importante a gente se manter motivado, até porque eu sou um cara muito automotivado, eu não quero passar esse tom, porque eu acredito muito em trabalho duro. Então, a minha ideia é trabalhar conteúdo, conhecimento, para que você ganhe tempo e consiga aplicar no seu dia a dia, de forma que isso gere um resultado, um impacto positivo. Então, essa é a ideia. Então, não é autoajuda, não são frases motivacionais e também não é para todo mundo. Sabe por quê? Porque não é todo mundo que está disposto a trabalhar duro, né? Inclusive, olha a situação do país hoje em meio à corrupção. Um monte de gente que viu, através da corrupção, uma forma de ganhar muito dinheiro trabalhando quase nada, né? Fazendo o relacionamento, a política das relações e assim por diante. Mas isso é um outro capítulo, tá? Então, não é isso. E para quem é? Qual que é o público-alvo aqui? Se eu vou tratar como uma marca, como um projeto, quem é o público-alvo? O público-alvo é todo mundo que está afim de aprender, se desenvolver, dedicar um tempo para assistir aqui uns vídeos e aprender com eles. E eu gostaria de focar em jovens, porque eu tenho 31 anos, então eu posso falar daquilo que eu já vivi, né? Por mais que eu tenha conhecimento para falar de algumas outras coisas que pessoas talvez de 40, 50 anos não conheçam, eu gostaria de priorizar os jovens, porque eu já vivenciei muita coisa, comecei a trabalhar cedo, então muito provavelmente as coisas que eu vou falar vai ter um fit maior com os jovens. Mas é claro que, se você está assistindo esse vídeo e já tem mais de 30 anos, 31 como eu, fique absolutamente à vontade, aproveite, discuta, participe das discussões nos comentários, porque quanto mais gente engajada tiver, melhor, porque no fundo isso é uma grande rede, estamos todos conectados, e quando a gente junta gente boa, gente com vontade de fazer a diferença, isso cria um poder transformador gigantesco. Então, nós devemos, na minha opinião, nutrir o desejo de mudar o mundo, e a gente muda o mundo, começando por nós mesmos e quem está à nossa volta. Beleza? E os posts? Como que eu vou fazer os posts? Então, a ideia é ter posts curtos, não serão iguais a esses longos, tá? Então, eu criei essa página no Facebook, Metamorfose Disruptiva, criei um canal no YouTube, Metamorfose Disruptiva também, e eu tenho um Instagram, Metamorfose Disruptiva. Por quê? Porque eu vou sempre postar na página no YouTube, vou pegar o link lá no YouTube e vou trazer aqui pro Facebook, certo? Essa é a ideia, por enquanto eu vou trabalhar dessa forma. Gostaria muito de fazer esse post 2 vezes por semana, então na segunda, quinta-feira, provavelmente. Essa é a ideia, mas depende de como que tá a minha agenda durante a semana, mas assim, de fato eu vou levar esse projeto a sério. Então hoje, por exemplo, trabalhei até agora há pouco, a gente vai lançar um produto novo essa semana, que eu posso falar sobre ele depois, fazer um merchanzinho. Eu fiquei gravando lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, muitas horas. Então eu cheguei em casa agora à noite, eu vim pensando, poxa, passei o dia trabalhando com algo que me dá muito prazer em fazer. Por que não começar hoje os vídeos do Metamorfose Disruptivo? Então, é por isso que eu tô aqui, porque eu tive esse insight no caminho de volta para casa para fazer esse vídeo, tá? Então é isso. E algo muito legal é o seguinte, depois se você quiser, abra a página aqui no Facebook, olha o primeiro post que eu fiz, depois o segundo que eu falei um pouco do nome e tal, do símbolo, eu adotei o unicórnio como símbolo do projeto, porque quando eu fiz aquele post, muitos amigos que eu tenho, muitos queridos inclusive, alguns de perto, outros de longe, se prontificaram em participar do projeto, que eu achei
muito legal, assim, demais. Porque é gente boa, gente muito boa, de áreas muito diferentes das minhas, da área que eu atuo, né? Portanto, da minha área, que é marketing hoje em dia, mas, enfim, porque isso é muito rico, né? Então, o processo de criatividade, de a gente pensar diferente, ter novas ideias, ele se dá muito pela diferença de repertório que as pessoas têm. Então, eu vou provavelmente postar sempre 2 vezes por semana e vou abrir esse espaço para os meus amigos criarem os vídeos deles e os posts deles, porque certamente vocês vão pirar, porque tem gente muito boa e coisas muito legais para ser falado para vocês. Então, isso é algo que aconteceu já naturalmente que vai ser demais, tá? Tem uma coisa que é muito interessante que é o seguinte: muitos jovens têm reclamado através de... Você observa isso nos comentários no Facebook e assim por diante, que o Facebook tá chato. Inclusive tem uma análise de Facebook e Twitter que alguns sites postaram mês passado, se eu não me engano, de que o Twitter, por exemplo, ele está enfrentando uma crise de abandono. Muitas pessoas estão saindo. E as mídias rápidas, tipo Snapchat, por exemplo, né, o vídeo muito rapidinho, estão em ascensão. Isso é interessante porque mostra que, muito provavelmente, as pessoas estão buscando mais conteúdos superficiais, mais rápidos, do que aqueles mais profundos, que provocam mais a reflexão, mais ao pensamento, ao raciocínio. Então, se o seu Facebook tá chato, dá uma olhada nas páginas que você tem curtido e nas pessoas que você tem seguido, porque isso está totalmente relacionado com o seu feed, né? Com a sua timeline lá. Então, uma boa oportunidade, uma boa desculpa para você, vamos colocar assim, né? Para você acompanhar o Facebook agora é Metamorfose Disruptiva, que vai ter coisa aqui animal. Beleza? E para fechar, vou encerrar, tá indo para 16 minutos, um vídeo muito longo, muito longo. Desculpa aí, galera, mas assim, eu preciso fazer esse vídeo. Eu gostaria muito de convocar vocês para a Corrente do Bem. Na verdade, eu chamei aqui de Corrente do Bem Te Quero. Sabe lá? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Inspirado nisso, não sei se tem uma relação muito óbvia ou não, mas eu pensei nisso, tá? Corrente do Bem Te Quero, qual que é a ideia? Viu esse vídeo? Acompanha a página. Gostou? Esse conteúdo está sendo bom para você? O que eu te peço é, entra na página lá em convidar amigos e convida seus amigos. Fez isso? Compartilha. Porque o Facebook tem uma lógica de que as páginas precisam colocar post patrocinado. E eu não tenho esse objetivo neste momento. Então eu gostaria que fosse um crescimento orgânico e que fossem pessoas de fato interessadas. Eu não gostaria de ter 1 milhão de pessoas na página e só 1% interage. Então eu prefiro ter 100 pessoas e 90 pessoas interagirem. Porque qualidade para mim é muito mais importante do que quantidade. Então o que eu te peço é, conhece alguém, tem um amigo, um primo, alguém que vai se beneficiar desse conteúdo? Indica, compartilha, convida lá para a página, vamos crescer junto, vamos criar uma rede de pessoas engajadas em transformar o mundo, fazer coisas grandes de verdade, tá bom? Então é isso, vou finalizar com uma hashtag que eu criei para esse projeto, que é Hard Work Smart. O que quer dizer isso? Hard work, de trabalho duro, que é trabalho, meu filho, como diz o técnico Muricy Ramalho, que era de São Paulo, agora está no Flamengo. E work smart, porque é fundamental. Então não adianta você trabalhar pra caramba, trabalhar duro em algo que tá no caminho errado, né? Então, work hard, hard work smart, significa trabalho duro e trabalho inteligente. Tá bom? É isso. Chegando aqui em 19 minutos no vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Metamorfose Disruptiva e vamos junto nessa. Um abraço, prazer em conhecer vocês. Tamo junto.